E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká. O zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os 4 milhões de reais. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por 24 milhões de reais. Mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Gabriel de Carvalho. Gabriel de Joinville, quem é o zagueiro do Flamengo que o Corinthians fechou? Zagueiro do Flamengo contratado pelo Corinthians? Vou atrás dessa história, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Vou até buscar para ver se alguém já postou algo sobre o tema. Zagueiro, Flamengo, Corinthians. O que eu tenho é algumas novidades sobre o Corinthians. O Corinthians conseguiu hoje... aqui, ó. Exclusivo notícia do Flazoeiro. O Flamengo acertou a saída do zagueiro Iago Melo, do Sub-20, para o Corinthians. Iago foi, por um período, capitão da geração 2007 do Flamengo. Ele tinha vínculo até fevereiro de 2027. Antes do Corinthians, o defensor esteve perto de reforçar o Ferencváros da Hungria. Tá? Então, o Flazoeiro traz a informação de que o Corinthians contratou Iago Melo do Sub-20. Ainda já deixa eu lançar uma outra informação super legal, importante e exclusiva, tá? Saídas do Félix Torres, do Kaká e do Héctor Hernandes. 3 jogadores com um filme bem queimado entre torcedores do Corinthians. Esse trio vai garantir uma economia ao Corinthians de 1.100.000 reais por mês, tá? Economia importante, bastante dinheiro por um trio que estava completamente fora dos planos da diretoria, da comissão técnica e também do torcedor. Então já começamos aí com informações exclusivas ao vivo. O Coutinho no Corinthians, o Timão vai atrás de centroavante para suprir o Yuri. Bahia tomando taca na pré, né? Rogério Ceni sempre pipoca com o Bahia. Bora lá, Renan. Início do jogo do Bahia, de fato, ruim contra o Rins. Agora que o Bahia parece estar se encontrando. Sobre Coutinho. O Coutinho não tinha nenhuma intenção em sair do Vasco, né? Pela manhã até contei que o LA Galaxy, time da Major League Soccer, já apresentou proposta ao Coutinho. Mas não dá para dizer que ele pediu a rescisão de contrato no Vasco porque tem planos de jogar na Major League Soccer, ou de jogar na Arábia Saudita, ou de jogar no Grêmio ou no Corinthians. E aí uma pessoa lá do Vasco até estava me explicando, Coutinho acabou de estrear uma casa maravilhosa de cinema que ele construiu em Alphaville, no Rio de Janeiro. O Coutinho tem um shopping, deixa eu só ver se é shopping, só para passar a informação bem precisa, né? Ele tem um
um shopping, deixa eu só confirmar, em Búzios, ele criou recentemente um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande, tá? É que essa treta com o Diniz o incomodou demais, eu já vou explicar e trazer detalhes dessa história, mas o Coutinho acabou por optar em sair. Sobre Coutinho no Corinthians, cara, todo mundo no mercado deve ter sido pego de surpresa. Então, qualquer especulação sobre o Coutinho no futebol brasileiro, ela me parece extremamente precoce. E eu não vejo muito desespero do Corinthians em buscar um meio atacante. Vale a lembrança de que o Coutinho ganhava R$1,5 milhão por mês no Vasco, tá bom? Like 04, ótimo programa, Nicola. Fala as novas do Timão Transferban e patrocinadores. Felipe Alvarez. Felipe estava explicando sobre a saída do Kaká, né? E sobre a economia. Sobre Transferban. Na semana passada, o Stabile esteve em Rosário. Ele se encontrou com o presidente do Tajeres e conversa de 3 horas para debater sobre o pagamento de uma dívida que vai se transformar em Transferban mais cedo ou mais tarde. O Corinthians já foi condenado na FIFA, agora falta só a condenação na Corte Arbitral do Esporte, que é questão de tempo. A dívida hoje é de R$37 milhões, só para vocês entenderem como esses juros são malucos. A dívida inicial era de 23 milhões, ela passou para 37 milhões. E a proposta do Stabile foi de pagamento à vista de R$28 milhões. O presidente do Tajeres agradeceu, mas disse que não, que ele quer os 37 milhões de reais, ainda que seja de maneira parcelada. Ele apresentou 3 opções de possibilidade de negociações, tá bom? O Marcelo Alves está perguntando sobre o Zacarias. O Zacarias, Zacaria, né? Zacarias Labiade. Ele já assistiu a 2 jogos do Corinthians no estádio, tem treinado com o restante do elenco, só não foi anunciado ainda porque está aguardando as burocracias da legislação trabalhista, né? Por ser estrangeiro, tem toda uma dificuldade a mais. Deixa eu trazer uma informação do Corinthians exclusiva. Cara, é tanta notícia que às vezes eu acabo esquecendo até das notícias mais importantes que eu publico. O meu timão foi o primeiro a informar que a Inter de Milão tinha interesse na contratação do André, volante de 19 anos de idade, de enorme potencial. Eu fui no empresário dele, o Diogo Silva, que nem negou nem confirmou. Eu falei, bom, se não negou, é porque deve ter alguma coisa de fato, né? Mas a verdade é que o clube interessado na contratação do André é o Benfica, tá? A proposta do Benfica já foi recusada, 12 milhões de euros. O Corinthians está tão convencido de que não deve vender o André, que nem sequer fez uma contraproposta. Sabe quando você, eu quero 20, eu quero 30. O Corinthians não fez nenhuma contraproposta, deixando bem claro que não tem a intenção de vender o André. O Corinthians tem a convicção de que se segurar o André, vai receber num futuro não tão distante propostas bem maiores. E aí, só para completar em relação ao André, o jogador é um pedido do José Mourinho. O técnico do Benfica entende que o atual elenco, que foi montado pelo Bruno Lage, tem algumas carências importantes. E o Mourinho identificou no André alguém que pode ser uma baita solução. Vale a lembrança de que o Richard Rios, contratado por 30 milhões de euros junto ao Palmeiras, virou reserva mais recentemente sob o comando de José Mourinho. Ele havia sido contratado pelo Bruno Lage, que eu citei agora há pouco. Bruno Lage que pode ser alternativa para o Galo na busca por técnico, né? O Atlético segue na sua maratona de treinadores, consulta e conversa com vários, nenhum acordo fechado até esse momento, tá bom? Já chegou a resposta do Marcelo Paz. Kevin Cuesta, zagueiro, interessa? Resposta curta e grossa do Marcelo Paz, não. Tá? Então, não sei quem publicou, não sei onde é que saiu, de que esse Kevin Cuesta, zagueiro do Once Caldas, estaria na mira do Corinthians. O Corinthians nega qualquer interesse no jogador. Beleza? Quanto tempo Yuri Alberto ficará de fora do Corinthians? O atacante sofreu uma lesão grave no último domingo na vitória contra o São Bernardo. Nessa segunda, passou por exames que apontaram uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Período de recuperação de 3 a 4 semanas. Assim que foi informado do prognóstico, o Yuri percebeu que praticamente ficou fora do final do Campeonato Paulista. A decisão do Paulistão está marcada para a primeira semana do mês de março. E diante desse cenário, para tentar estar à disposição, o Yuri Alberto solicitou à diretoria do Corinthians uma estrutura para que ele possa treinar, fazer trabalhos físicos e de recuperação, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. E o Yuri promete tentar voltar
para a disputa de uma eventual final. Dá para cravar que ele não joga nessa semana contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro, não joga no domingo contra a Portuguesa, Campeonato Paulista, e está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí vai depender muito da evolução do atleta, que tem um histórico de recuperação muito acima da expectativa. Ele já quebrou várias vezes em outras lesões a projeção em relação ao seu retorno. Só para completar em relação ao Timão, contar que no Campeonato Paulista, os garotos do Terrão, os filhos do Terrão, como costumam ser chamados, têm sido decisivos. O Corinthians tem 10 gols no Paulistão, 6 foram marcados por atletas formados na base. O André marcou 2 vezes, além de Breno Bidon, Dieguinho, Kaique e Guinegão. O que você pensa sobre o Corinthians sem Yuri Alberto? Quão mais fraco fica o Timão? Já usa o espaço para registrar a sua opinião, beleza? Hora de te atualizar sobre a negociação entre Corinthians e Tajeres para a quitação de uma dívida preocupante. O Corinthians contratou Rodrigo Garro, devia 23 milhões de reais, não pagou. O Tajeres levou o caso à FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians em primeira instância. A Corte Arbitral do Esporte a qualquer momento vai anunciar uma punição ao Timão. E o problema é que aqueles 23 milhões de reais já se transformaram em 37 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile pegou um avião e foi se reunir com o presidente do Tajeres na casa dele. O dirigente do Tajeres recebeu o Osmar Stabile para um jantar, que durou pouco mais de 3 horas. Uma série de possibilidades foram debatidas. Corinthians tem a intenção de fazer o pagamento à vista, mas de cifras bem inferiores aos 37 milhões de reais. A proposta do presidente Osmar Stabile era da quitação de 28 milhões de reais no ato. O presidente do Tajeres disse que não dá para abrir mão de cerca de 9 milhões de reais. Diante disso, o Tajeres ofereceu algumas possibilidades de parcelamento, com a maior parte desses 37 milhões de reais sendo pagos à vista e o restante de forma complementar. A tendência é que o acordo seja fechado nos próximos dias. Houve uma pausa nas tratativas por conta do Carnaval. Importante registrar que o pessoal do Departamento Financeiro do Corinthians também esteve nessa viagem e se reuniu a portas fechadas com dirigentes do clube argentino. Só para fechar de vez o noticiário alvinegro, Corinthians em preparação para uma sequência de 3 partidas consecutivas fora de casa. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. E na outra quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão. E você, o que pensa sobre a atual condição financeira do Corinthians? Tem gostado dos primeiros meses da gestão de Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário para deixar like. O espaço para comentário para opinar. Não esqueça de apertar o botão de like e de se inscrever no canal, se ajuda pra caramba, beleza? Mais uma informação exclusiva. Descobri o clube europeu e o valor da proposta feita ao Corinthians por André, volante de 19 anos de idade. Nos últimos dias, muita gente tem afirmado que a Inter de Milão tem interesse em contratar o atleta, mas a única proposta oficial que o Corinthians recebeu pelo André veio do Benfica. O time português se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais para contratar o atleta que fez o gol da vitória contra o São Bernardo no último fim de semana. Importante registrar que o Corinthians já descartou essa proposta e não colocou o preço no jogador, entendendo que o André tem enorme potencial para render em pouco tempo cifras bem superiores. Nem Inter de Milão, nem Milan são hoje os principais interessados. Quem quer muito contar com o André é o Benfica, a pedido de José Mourinho. O treinador do Benfica entende que o atual elenco foi montado pelo Bruno Lage e aos pouquinhos ele pretende começar a colocar jogadores da sua confiança. O André é um desses atletas. Só para completar, vale o registro de que o empresário de José Mourinho, Jorge Mendes, é extremamente próximo do Diogo Silva, representante do André no futebol brasileiro. A última sobre o Timão. Corinthians que faz uma maratona de jogos fora de casa, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. Quarta-feira da semana seguinte, Cruzeiro, Mineirão, no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o André? Até que valor ele pode chegar? Já uso o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.